Olá, vamos para a nossa quinta aula do módulo Teologia Bíblica Batista Reformada aqui no Seminário John Day. Em nosso estudo de Teologia Bíblica, nós destacamos três grandes pactos, a saber, o pacto de obras, que diz respeito à aliança condicional feita por Deus com Adão no Éden antes da queda. O segundo é o pacto da graça, que é o tema dessa aula de hoje, que diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor na história. É um pacto que é revelado progressivamente na história redentiva e formalmente concluído na nova aliança em Cristo. E terceiro, o pacto da redenção, que diz respeito ao eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito. Como eu já mencionei nessa aula, nós vamos observar no que consiste o pacto da graça. Então, o pacto da graça diz respeito à maneira pactual pela qual Deus escolheu salvar pecadores da caída posteridade de Adão, a saber, pela graça mediante a fé em Cristo. Pascal Denot resumiu o pacto da graça da seguinte forma: o pacto da graça é simplesmente a salvação em Jesus Cristo, a vida eterna gratuita pelo Evangelho. Nós o chamamos de pacto da graça porque a salvação é dada sob a forma de uma aliança que procede exclusivamente da graça incondicional de Deus. Todos os homens estão debaixo do pacto de obras em Adão, mas apenas os eleitos se tornam participantes do pacto de graça. Então, há muito nas Escrituras que falam a respeito desse precioso Evangelho da salvação em Cristo, que foi nos dado em forma de aliança divina, Após a queda do primeiro Adão, o Senhor promete em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É notável que em 1 João 3,8 o apóstolo afirma que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós observamos em Lucas 24:27, João 5:39, que Jesus era o Messias prometido ao longo de todas as Escrituras, as quais dão testemunho a respeito dele. Colossenses 2,16, Paulo demonstra que todo o sistema cerimonial era como sombra das coisas que haveriam de vir e apontava para Cristo. Em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, nós notamos que o Filho veio para cumprir a missão que foi dada pelo Pai antes da fundação do mundo. Você observa nos versos 4 e 6. 1 Coríntios 15:45, ao longo de todo capítulo de Romanos, nós entendemos que Cristo é o último Adão, o capítulo 5 de Romanos, que cumpre a missão e justifica o seu povo. Então, ele é o cabeça da igreja, conforme Efésios 4:15. Jesus morreu na cruz do Calvário, suportando a ira divina no lugar de pecadores. Ele tomou sobre si a pena de muitos e por eles intercedeu, conforme Isaías 53. Então, ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, conforme 1 Coríntios 15:4 e os versos 55 e 56, para a justificação de todo aquele que nele crê, conforme João 3,16. Então, 1 Timóteo 2,5 afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, o homem. Hebreus 12:24 afirma que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Hebreus 8, vemos que a nova aliança em Cristo é substancialmente superior à antiga e baseada em superiores promessas. 1 Coríntios 11:25 nos informa que durante a última ceia, o Senhor Jesus Cristo explicou que o cálice representa a nova aliança no seu sangue. Efésios 2, do 1 ao 10, Paulo afirma que em Cristo os crentes são salvos pela graça mediante a fé. E 2 Coríntios 3:6, Paulo afirma que os cristãos são ministros de uma nova aliança. Então, esses são apenas alguns textos sobre o assunto. Notamos, portanto, que as boas novas da salvação em Cristo podem ser claramente encontradas nas Escrituras como o plano eterno de Deus revelado ao longo da Bíblia, primeiramente como uma promessa no Antigo Testamento, mas também em seu estabelecimento na nova aliança. Jesus Cristo é o último Adão, mediador da nova aliança, que foi confirmada em seu próprio sangue. Cristo é o representante do seu povo. Portanto, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão nesse pacto, são salvos não por seus méritos, mas pela graça mediante a fé em Cristo, o seu cabeça federal. Então, essa nova aliança pela qual Deus salva o seu povo por meio de um mediador que é claramente mencionado nas Escrituras, é aquilo que nós chamamos de pacto
da graça. Passamos então a observar algumas características desse pacto da graça. Em primeiro lugar, o pacto da graça surge do pacto da redenção. É importante mencionarmos que o pacto da graça irrompe a partir do pacto da redenção, ou seja, do eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito na história. Então, a Confissão de Fé Batista de 1689 fala do pacto da graça como uma aliança que é fundada naquela transação pactual, ou seja, no pacto da redenção eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Essas verdades extraídas das Escrituras são claramente notadas nos textos que falam da salvação em Cristo antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo. Por exemplo, 2 Timóteo 1:9 diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E Tito, capítulo 1, verso 2, fala sobre a esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Eu cito apenas esses dois textos, dentre diversos outros que poderiam ser mencionados, para nós observarmos vislumbres do acordo divino que ocorreu na eternidade passada para a salvação do seu povo. Nós vamos nos ater mais a esse assunto quando estudarmos na próxima aula sobre o pacto da redenção. O que nós precisamos saber aqui é que o pacto da graça é a manifestação no tempo e espaço do eterno pacto da redenção, que foi feito antes da fundação do mundo. Sendo assim, entendemos que o pacto da graça tem a sua base no pacto da redenção, que foi firmado na eternidade entre as pessoas da Santíssima Trindade, certo? Mike Renihan complementa afirmando que essa ideia, afirmando que a expressão pacto da graça é usada para explicar como o decreto eterno de Deus no pacto da redenção foi estabelecido entre os homens no espaço e no tempo. O pacto da graça deve ser, portanto, distinguido do pacto da redenção. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre o pacto da graça é que ele foi revelado progressivamente na antiga aliança e formalmente estabelecido na nova aliança. O pacto da graça foi revelado no Antigo Testamento como uma promessa a respeito de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento e se cumpriu na nova aliança em Cristo, ao consumar o seu plano divino na redenção que fora estabelecida antes da fundação do mundo. Então, esse ensino encontra-se expresso também em nossa confissão de fé, quando ela diz: essa aliança, ou seja, o pacto da graça, é revelada no Evangelho, primeiramente Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Portanto, o pacto da graça diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor de Deus na história, através de um pacto que foi revelado progressivamente no Antigo Testamento e concluído formalmente como uma aliança no Novo Testamento. Como nós notamos, o pacto da graça é revelado em Gênesis 3,15 como uma promessa, desenvolveu por meio de etapas sucessivas nas diversas alianças da promessa que Deus fez no Antigo Testamento, as quais serviam como sombras que apontavam para Cristo, prefiguravam tipologicamente a sua vinda. Mas nenhuma dessas alianças, contudo, era ainda substancialmente o pacto da graça concluído, pois a consumação desse pacto na história se dá somente na nova aliança em Cristo. Inclusive, John Bunyan intercala o termo nova aliança e pacto da graça em um dos seus tratados. O Pascal Denot explica que os batistas entendiam, portanto, que o pacto da graça da seguinte maneira: ele é anunciado no Antigo Testamento, realizado no Novo Testamento, parcialmente revelado no tempo da lei, plenamente revelado no tempo do Evangelho, uma promessa futura e uma aliança consumada pelo sangue.
e Jeffrey Johnson corroboram. O pacto da graça prometido em todo o Antigo Testamento não poderia ter se concretizado na nova aliança até que o pacto de obras fosse cumprido pela vida e morte de Jesus. Simplesmente a aliança abraâmica prometeu o evangelho, a aliança mosaica explicou o custo do evangelho e a nova aliança estabeleceu o evangelho. Para entender a teologia pactual batista, é importante ver que o evangelho é revelado por todo o Antigo Testamento. E nessa mesma linha de raciocínio, o príncipe dos puritanos, John Owen, explica sobre o pacto da graça. Faltava sua confirmação e estabelecimentos solenes pelo sangue do único sacrifício que era adequado para tal. Antes que isso fosse feito na morte de Cristo, a aliança não tinha a natureza formal de um pacto ou testamento, como o nosso apóstolo prova, Hebreus 9, do 15 ao 23. Pois como ele mostra naquela passagem, a lei dada no Sinai não teria sido uma aliança, se não tivesse sido confirmada com o sangue dos sacrifícios. Para esse fim, a promessa não existia antes de uma aliança formal e solene. Portanto, o pacto da graça existia apenas como uma promessa, antes de se tornar uma aliança formal e solene. E Charles Spurgeon, de modo poético, bíblico, falou do pacto da graça como se fosse uma carta, que embora já existisse, recebeu o seu selo ou ratificação somente através do derramamento do sangue do Filho amado na cruz do Calvário. Olha o que Spurgeon falou. Muito da validade de uma carta depende da assinatura e do selo. E meu amado, quão firme é a carta do pacto da graça. A assinatura é a caligrafia do próprio Deus e o selo é o sangue do unigênito. O pacto está ratificado com sangue, o sangue do seu próprio Filho amado. Entretanto, se o pacto da graça ainda não havia sido estabelecido como uma aliança formalmente instituída, mas revelado apenas como uma promessa em Gênesis 3,15, uma pergunta pertinente pode surgir: de que maneira os crentes do Antigo Testamento foram salvos? A resposta é: pela graça, mediante a fé, na promessa do Cristo que viria. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, Romanos 4:3. A justiça lhe foi imputada, embora o pagamento pelos pecados de todos os crentes tenha sido consumado somente na cruz do Calvário. Nós podemos confirmar isso em Romanos 3, do 24 ao 26. Olha o que o texto bíblico diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O reformador João Calvino explica corretamente, comentando esse texto, que Paulo ensina simplesmente que até a morte de Cristo não fora pago nenhum preço para satisfazer a Deus, e que isso não fora realizado nem consumado pelos tipos legais. Por isso, a verdade foi adiada até que chegasse a plenitude dos tempos. Podemos dizer que aquelas coisas que nos envolvem em culpa têm de ser consideradas pelo mesmo prisma, porquanto só há uma única propiciação para todos. Então, os crentes do Antigo Testamento criam na promessa de um Cristo que viria. Os crentes do Novo Testamento creem na obra expiatória do Cristo que já veio e voltará. Ambos são salvos da mesma maneira, pela graça mediante a fé em Cristo. Portanto, há apenas uma propiciação para todos. Cristo morreu pela sua igreja, que é composta de todos os crentes, de todos os tempos, composta por todos os crentes de todos os tempos. O sangue de bodes e ovelhas não tiravam pecados, apenas apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Somente o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode salvar o pecador. Portanto, a nova aliança, ela possui um efeito retroativo que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento. Como Micah Hennigan explica, o fato de que
vemos essa redenção prometida e tipificada a partir da queda em diante, tem levado teólogos reformados a entender que a graça de Deus se estende através da história para antes da encarnação e morte de Cristo, onde a graça de Deus se estendia para o passado, isso por meio de pacto, em que o sangue da nova aliança de Cristo foi aplicado retroativamente para aqueles que acreditavam na promessa. E essa retroatividade da nova aliança foi e continua sendo distinta da antiga aliança. Assim, o povo de Cristo sempre foi constituído por aquelas pessoas que foram prometidas a Ele pelo Pai, isto é, daquelas pessoas por quem Ele derramou o seu sangue. Gerhardus Voss, na mesma linha de raciocínio, afirma que a nova aliança, em seu pré-existente estado celestial, retroage e estende as suas asas sobre a antiga. Hermann Bavinck afirmou: embora Cristo tenha completado sua obra na terra no decorrer da história, embora o Espírito Santo não tenha sido derramado até o dia de Pentecostes, Deus, no entanto, foi capaz, já nos dias do Antigo Testamento, de distribuir integralmente os benefícios a serem adquiridos e aplicados por meio do Filho e do Espírito. Os crentes do Antigo Testamento não foram salvos de nenhuma outra forma do que nós. Há uma só fé, um só mediador e um só caminho de salvação e um pacto de graça. Além disso, o teólogo renomado batista John Gill também explicou como os que viveram antes da morte de Jesus se beneficiaram do seu legado. Olha o que é dito: todas as promessas da aliança estavam na condição de Cristo fazer sua alma como oferta pelo pecado e derramar a sua alma até a morte. Todas as bênçãos da graça concedidas aos santos do Antigo Testamento, como legado neste testamento, foram dadas em virtude do sangue da aliança, que tinha uma virtude que se estendia para trás. Então, todos esses autores, inclusive textos bíblicos, mostram que a única forma como alguém foi salvo em todas as épocas é por meio do sacrifício de Cristo, e que se alguém foi salvo foi em virtude dos benefícios da nova aliança. Inclusive aqueles que creram na promessa a respeito do Cristo que viria, receberam as virtudes da nova aliança, foram contemplados por isso. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A nossa Confissão de Fé Batista de Londres, de 1789, expressa essa mesma verdade. Olha o que diz a confissão: embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos, sacrifícios em que Cristo foi revelado e que apontavam como a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sendo assim, entendemos que os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça, mediante a fé na promessa do Messias que viria. Os seus pecados foram pagos por ele na cruz do Calvário, assim como de todos os outros crentes de todas as épocas, certo? Nesse ponto, o federalismo batista vai concordar com a afirmação de John Owen. Ele disse: tomarei como certo o fato de que nenhum homem jamais foi salvo, senão em virtude da nova aliança e da mediação de Cristo para tanto. Nós vamos prosseguir agora falando sobre essas etapas sucessivas em que o pacto da graça foi revelado, notando principalmente as demais alianças que Deus fez com os homens no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. A.W. Pink falou sobre esses pactos da seguinte forma: em pactos subordinados era o modo em que o Senhor manifestava de forma pública, especial, o grande pacto da graça, fazendo conhecidas algumas coisas de seu glorioso conteúdo, confirmando sua própria participação pessoal nela e assegurando que Cristo
O grande cabeça pactual da aliança eterna deveria dar-se a eles próprios e vir a partir de sua linhagem. E é notável que o próprio apóstolo Paulo, quando menciona essas várias alianças encontradas no Antigo Testamento, ele as chama de alianças da promessa. Leia na sua Bíblia, Efésios 2:12. Então, vamos agora fazer essa observação das alianças ao longo das Escrituras. Nós vamos observar que o pacto da graça, ele é revelado nas alianças que Deus fez com os homens. A aliança que nós já estudamos aqui foi que Deus fez com Adão. Nós estudamos de maneira detalhada na última aula, portanto nós vamos partir agora dessas outras alianças subsequentes, dessa promessa a respeito do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então primeiro, após o pacto de obra, essa aliança com Adão, nós vamos falar agora sobre a aliança de Deus com Noé. Quando estudamos o enredo das Escrituras nas aulas anteriores, nós notamos que o pecado afetou a humanidade a tal ponto de que, diante de tanta imoralidade, o Senhor enviou um dilúvio sobre a terra. Entretanto, Deus preservou um remanescente para que a promessa a respeito de o descendente da mulher pudesse se cumprir. Deus preservou Noé e a sua família, 8 pessoas, conforme 1 Pedro 3:20, em uma arca, e o mundo foi inundado por um dilúvio. E após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Você pode ler sobre isso em Gênesis 9, do 8 ao 13. Então, essa aliança resulta de uma preservação física para o desenvolvimento da promessa. Então, o Senhor não destruiria a terra novamente com o dilúvio. E o sinal dessa aliança foi o arco no céu. Além disso, essa também foi uma maneira de preservar um remanescente fiel, que faria parte da genealogia que culminaria em Cristo. Um teólogo chamado Douglas Van Dorn, falando a respeito dessa aliança que Deus fez com Noé, comentou o seguinte: Deus está restabelecendo com a humanidade que ele ainda espera que o homem cumpra as obrigações da aliança feita com Adão no Éden. Mesmo que o teste de uma árvore não esteja mais presente, embora sob essa luz, seja extremamente curioso que Noé plante uma árvore de vinhedo, encontre-se nu e caia em pecado imediatamente após sair da arca. Houve muitos que viram mais do que uma conexão entre essa história e a queda de Adão. Noé não é Jesus Cristo, ele é falho como seu pai, Adão. E nós notamos também do Novo Testamento que esse acontecimento também apontava tipologicamente para Cristo e para o Evangelho. Nehemiah Cox comenta o seguinte: isso também foi útil ao servir como tipo para instruí-los acerca da redenção do homem do dilúvio, da vingança divina que seria derramado posteriormente em ira eterna sobre o mundo dos incrédulos. Pois devemos observar o seguinte quanto ao estado da igreja antes da vinda de Cristo em carne. O evangelho era pregado por meio de tipos e sombras. Instruções dessa natureza lhes eram concedidas não apenas por determinadas ordenanças do culto cerimonial, mas também por muitas obras extraordinárias da providência de Deus. Essas obras foram assim ordenadas pela sabedoria divina, de modo que eles pudessem nutrir um relacionamento tipológico com as coisas espirituais e ser uma representação adequada delas. E o texto de 1 Pedro 3, do 20 ao 21, apresenta o episódio do dilúvio como uma figura e o relaciona ao batismo. E Cox comenta: quanto a isso, o apóstolo Pedro faz do batismo antítipo da arca. A arca foi um sacramento extraordinário ou prefiguração da redenção da igreja, da salvação pela morte, ressurreição de Cristo, da união e comunhão dela com ele, que morreu, mas ressuscitou para desfrutar de todos os benefícios de sua morte e ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo também relacionou os dias do dilúvio com os dias da sua segunda vinda, isso em Mateus 24, do 37 ao 39, que é dito lá: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, certo? Então nós observamos também aqui os dias de Noé, apontando para também como seriam aqueles dias
antes da vinda de Cristo. A segunda aliança que vamos considerar nessa aula vai ser a aliança de Deus com Abraão. Posteriormente, de Ur dos Caldeus, Deus chamou Abraão, com quem também fez aliança. Deus prometeu uma terra, uma descendência abençoada, e que por meio da aliança com Abraão, Deus criou a nação de Israel e lhes deu a terra de Canaã. O sinal dessa aliança era a circuncisão. O Senhor também prometeu que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dessa descendência de Abraão, uma descendência dele. O descendente dele, Pascal Denot, explica que essa aliança foi feita com Abraão, envolveu tanto uma posteridade física quanto uma posteridade espiritual. Há uma circuncisão externa da carne e uma interna do coração. Há uma terra prometida aqui nesse mundo e há um reino celestial. E Nehemiah Cox chama atenção para esse ponto. Ele diz: Abraão deve ser considerado de duas maneiras. Ele é pai de todos os verdadeiros crentes e o pai e a origem da nação dos israelitas. Deus fez com Abraão um pacto que envolvia ambas as descendências. E visto que elas são formalmente distintas uma da outra, sua participação no pacto deve ser necessariamente diferente, entendida de maneira distinta. As bênçãos apropriadas e cada uma das descendências devem ser transmitidas conforme sua participação respectiva e peculiar no pacto. Essas coisas não podem ser confundidas sem que sejam colocadas em perigo as mais importantes verdades da religião cristã. Então, esse ponto aqui é muito importante, porque essa dualidade, essa dicotomia na aliança abraâmica é importante de ser destacada para nós evitarmos erros, porque existem tanto os descendentes físicos de Abraão quanto os descendentes espirituais de Abraão, né? Então, esse ponto sobre a dualidade na aliança abraâmica pode ser notado, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, quando o apóstolo Paulo utiliza a alegoria de Sara e Agar, duas mulheres ligadas a Abraão, para mostrar alegoricamente que elas representavam duas alianças. Nehemiah Cox vai explicar o significado daquele texto de Gálatas. Ele diz: Agar era um tipo do Monte Sinai e da aliança estabelecida ali. Ismael era um tipo da descendência carnal de Abraão sob aquela aliança. Sara é um tipo da Nova Jerusalém, a igreja dos tempos do Evangelho, fundada no Pacto da Graça. Isaac era um tipo dos verdadeiros membros daquela igreja, que é nascida do Espírito, convertida pelo poder do Espírito Santo para o cumprimento da promessa do Pai a Jesus Cristo, mediador. A expulsão de Agar e Ismael prefigurou a abrogação da aliança sinaítica e a dissolução da igreja-estado judaica, de modo que a herança de bênçãos espirituais pudesse ser dada claramente aos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, essas duas alianças que são encontradas aí em Abraão são destacadas nesse texto de Gálatas 4, especialmente quando Paulo fala de Sara e Agar, cada uma representando uma dessas alianças. Você pode considerar esse texto com calma em sua casa. E sobre essas duas descendências de Abraão, o missionário Paul Washer, em seu livro, comenta: sob a antiga aliança, Deus fez com que Israel fosse seu povo. No entanto, não devemos pensar que todos os que descendiam de Israel fossem verdadeiramente Israel, conforme Romanos 9,6. O Israel que saiu do Egito era composto dos descendentes físicos de Abraão, mas nem por isso eram todos crentes. Na verdade, o relato bíblico prova o oposto. Embora houvesse um remanescente piedoso na nação, uma pequena minoria que era verdadeiramente regenerada, justificada pela fé. A maioria não era regenerada, antes era incrédula e idólatra. O autor de Hebreus nos diz que a vasta maioria dos que saíram do Egito, conduzidos por Moisés, morreu no deserto devido à sua incredulidade. Leia Hebreus 3, do 16 ao 19. Mesmo no tempo dos reis, o remanescente dos verdadeiros crentes em Israel era tão pequeno que Elias clamou: mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Romanos 11:3, 1 Reis 19:10 e verso 14. A resposta de Deus ao profeta desanimado
não apenas provou que havia permanecido um remanescente, como também que era bastante pequeno em comparação com o número dos filhos de Israel. Declarou: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Então, por fim, as promessas da aliança abraâmica culminariam no descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, a saber, Jesus Cristo. E aqueles que creram em Cristo são herdeiros das promessas espirituais feitas a Abraão, como diz o texto de Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz "e as descendências", como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então marque esse texto em Gálatas 3,16. Agora nós vamos falar da aliança que Deus fez com a nação de Israel no Monte Sinai, mediada por Moisés, né? A aliança sinaítica, a aliança mosaica. Nós vamos observar que posteriormente, por meio dos descendentes físicos de Abraão, foi criada a nação de Israel. Então o povo hebreu foi tirado por Deus com mão forte da terra do Egito, né? Sob a liderança de Moisés, com quem Deus também fez aliança no Sinai, com aquela nação. Ele deu leis morais, cerimoniais e civis, e todo o sistema levítico foi desenvolvido. A antiga aliança era uma aliança nacional, firmada com Israel teocrático, debaixo da qual encontravam-se tanto crentes como descrentes, e passava-se a fazer parte dessa nação por meio da circuncisão física, logo após o nascimento, ao 8º dia, né? E essa aliança também era uma aliança condicional, que envolvia bênçãos temporais para aquela nação, né? Bênçãos e maldições conforme a obediência daquele povo. Ou seja, se alguém obedecesse, seria abençoado; se alguém desobedecesse, seria amaldiçoado. Aquela nação sofreria a consequência tanto da sua obediência quanto a sua desobediência àquele pacto. Charles Spurgeon afirma, na mesma linha de raciocínio, que a primeira aliança dependia da condição da obediência dos homens. Se guardassem a lei, Deus os abençoaria, mas se fracassassem, pela sua desobediência, eles herdariam maldição. E todo o sistema cerimonial, sacrificial, apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que nasceu sob a lei, que cumpriu perfeitamente, entregou-se como sacrifício para pagar o preço pelos pecados do seu povo, de uma vez por todas, e também para ser o seu perfeito sumo sacerdote. Então, a aliança sinaítica, ela serviu para preservar a linhagem do Messias. Ela apontou para ele através de suas sombras, sacrifícios, cerimônias. Ela mostrou a necessidade de obediência perfeita à lei, mostrou a necessidade de expiação de pecados, de um mediador, serviu como um aio para conduzir a Cristo, conforme Gálatas 3, do 24 ao 25. E nós vamos trabalhar esses assuntos também com maior profundidade em uma aula que vamos fazer uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Mas até aqui serve para a gente entender esses aspectos de condicionalidade, temporalidade, que era uma aliança tipológica que apontava para frente, etc. E agora vamos falar sobre a aliança com Davi. Então nós notamos que Deus também fez uma aliança com Davi e prometeu a ele um descendente seu, que um dos seus descendentes herdaria o trono para sempre. E essa promessa também se referiu ao Senhor Jesus Cristo, como em Atos 2, do 25 ao 35, nós observamos isso. Por exemplo, o apóstolo Pedro afirmou: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Então aqui o apóstolo Pedro fala que aquela promessa que foi feita a Davi de um descendente que herdaria o trono se cumpriria em Cristo, se cumpriu em Cristo. Então Charles Spurgeon, citado por A.W. Pink, afirmou: Davi foi o eleito do Senhor, e com ele foi feito um pacto que correu na linha de sua descendência até
que recebeu o cumprimento final e sem fim em o Filho de Davi, Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, vamos falar agora da nova aliança, certo? Que é o pacto da graça sendo estabelecido, né? A nova aliança é o cumprimento da promessa, é o estabelecimento do pacto da graça, que foi prometido desde Gênesis e cumprido em Cristo Jesus. Todas as promessas, profecias messiânicas que se desenvolveram ao longo do Antigo Testamento apontavam para ele. Então, Cristo Jesus é o mediador da nova aliança. A nova aliança para os crentes é incondicional, pois Cristo agiu como mediador, fiador e cumpriu todas as exigências no nosso lugar. Na nova aliança, a entrada não se dá pela circuncisão física ao 8º dia. A entrada na nova aliança se dá pela circuncisão do coração, o novo nascimento. Todos os que fazem parte dessa aliança conhecem o Senhor. O Senhor, de fato, redime, salva todos aqueles que fazem parte da nova aliança, tem os seus pecados perdoados. O Senhor lhes promete vida eterna e um reino celestial. Essa não é uma aliança nacional apenas, mas é com todos os crentes verdadeiros de todas as nações. Charles Spurgeon destacou aqui a diferença entre a antiga aliança da seguinte forma: mas nos dias presentes, o Senhor, em Cristo Jesus, tem feito com a verdadeira descendência de Abraão, com todos os crentes verdadeiros, uma nova aliança, não segundo o teor da antiga, nem passível de ser quebrada como aquela. Irmãos, tomem cuidado de distinguir entre a velha aliança e a nova aliança, porque nunca deverá haver confusão entre elas. E Paul Washer também vai explicar que na antiga aliança havia uma nação física chamada por Deus, da descendência de Abraão, na qual apenas um remanescente era regenerado, ao passo que na nova aliança a verdadeira igreja é o remanescente. Todos conhecem o Senhor. Olha o que ele disse: todo o ponto da nova aliança é que ela não seria igual à antiga. Na velha aliança, Deus chamou uma nação física, descendente de Abraão, para ser seu povo. Mas dentro daquela grande multidão de indivíduos, apenas alguns eram verdadeiramente regenerados e crentes. O restante era não regenerado e carnal, e hoje sofre eterna perdição. Na nova aliança, Deus chama uma nação espiritual, composta de judeus e gentios, são todos crentes regenerados. Não existe um remanescente piedoso na igreja verdadeira. Essa igreja verdadeira é o remanescente piedoso. Portanto, o pacto da graça é estabelecido na história, na nova aliança em Cristo Jesus. E Pascal Denot vai explicar uma distinção de um pacto revelado e depois concluído no entendimento batista no pacto da graça, demonstra tanto continuidade, porque o pacto da graça foi revelado a partir de Gênesis 3,15 até a sua completa revelação no Novo Testamento, quanto descontinuidade, porque o pacto da graça não foi concluído antes da morte e ressurreição de Cristo. As alianças formais que precedem esse evento, elas tiveram uma substância diferente, portanto, foram abolidas e substituídas pela nova aliança. E no livro do Pascal Denot, ele também faz um pacto, que eu também coloquei, ele faz um gráfico, que eu também coloquei nesse livro, e serve para mostrar para nós como se dá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, olha aqui, o pacto da graça na antiga aliança, ele é revelado como uma promessa, e na nova aliança ele é concluído, né, como uma aliança. Então, na antiga aliança envolvendo somente Israel, na nova aliança todas as nações, certo? Então aqui, pacto de obras e o pacto da graça revelado e o pacto da graça cumprido, certo? Então Deus fez um pacto de obras com Adão, que pecou, trouxe maldição sobre toda a sua descendência, porém Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa, o pacto da graça é revelado ao longo de todo o Antigo Testamento, através dessas alianças da promessa que Deus fez, por meio de sombras, tipos, sinais que apontavam para Cristo. Entretanto, a antiga aliança em si não era o pacto da graça estabelecido, era uma aliança condicional, nacional e distinta. Na plenitude dos tempos, Cristo veio, cumpriu em cumprimento da promessa, né? E ele cumpriu a sua obra redentora, estabeleceu o pacto da graça no seu sangue. Então a nova aliança é o pacto da graça concluído, que traz salvação para o povo de Deus, de todas as épocas, para a sua igreja, que ele comprou
com o seu precioso sangue, em consumação da obra que foi planejada antes da fundação do mundo. Então nessa parte a gente para e percebe que Cristo é maior do que nós podemos imaginar. Ele é o verbo que estava no princípio com Deus e era Deus. Por meio dele o universo foi criado. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Todas as escrituras testificam dele. Ele é o último Adão que cumpre a missão e justifica o seu povo. Assim como aconteceu nos dias de Noé, será na sua segunda vinda. Ele é o descendente prometido de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele é quem cumpre perfeitamente a lei. Ele é o nosso cordeiro pascal. As cerimônias, sombras, sinais da antiga aliança apontavam para ele. O sinal de Jonas apontava para Cristo. A serpente no deserto apontava para Cristo. O maná apontava para Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o descendente de Davi que se assentaria no trono. Ele morreu no lugar de pecadores em cumprimento de profecias específicas. Ele é o enviado de Deus que cumpriu a missão dada pelo Pai antes da fundação do mundo. Ele morreu na cruz do Calvário para a justificação de todo aquele que nele crê. Ele venceu a morte. Os profetas, apóstolos e inúmeros mártires cristãos ao longo da história testificam dele. E essas são apenas algumas das grandes verdades sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Faltaria aqui tempo, espaço para falar dos seus milagres, atributos, caráter e ações. Como disse João, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus Cristo fez. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que ainda no mundo todo o mundo todo poderia conter livros que se escrevessem. João 21, 25. Nem no mundo todo poderia conter os livros que se escreveriam sobre ele, né? Portanto, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre, como está escrito em Apocalipse 5:13. Eu encerro essa parte da aula com a confissão londrina, que diz assim: ademais, tendo o homem trazido sobre si mesmo maldição da lei, por sua queda, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes de crer. Nós aprendemos nesse capítulo a respeito do pacto da graça na visão batista, equivale à nova aliança em Cristo Jesus. E quais são as verdades que você não pode perder dessa aula? Primeiro, que o pacto da graça deriva do pacto da redenção, que o pacto da graça foi revelado progressivamente na antiga aliança, formalmente estabelecido como uma promessa na nova aliança em Cristo. Terceiro, que a nova aliança possui um efeito retroativo que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento. Quarto, que os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé na promessa do Cristo que viria. Quinto, os crentes do Novo Testamento são salvos pela graça mediante a fé no Cristo que já veio, estabeleceu a nova aliança e voltará. Sexto, para os crentes a nova aliança é incondicional, pois Cristo cumpriu todas as exigências em nosso lugar. Portanto, nós participamos desse pacto da graça mediante a fé em Cristo. E diante de tudo isso que foi exposto, eu convido você a meditar e refletir nas palavras de Charles Spurgeon. A pergunta a ser feita para você, para mim e para cada um de nós é: eu sou participante de Cristo? Será que Cristo é o meu representante? Então fica aqui a reflexão. Eu aguardo você na próxima aula sobre o pacto da redenção.